Graça e paz da parte do Senhor. Sejam bem-vindos a esse momento de culto, onde nós estamos aqui para adorar e engrandecer o nome do Senhor. A gente sabe que os últimos dias para a nossa cidade, para a região metropolitana, foi um momento de grande dificuldade. E a nossa igreja também sofreu com esse momento. E é por isso que hoje nós estamos fazendo o nosso culto nesse formato exclusivamente online. E hoje nós estamos em casa para que nós possamos cultuar a Deus todos juntos em nossas casas. E transformar esse momento um momento de edificação. A nossa casa, ela já deve ser conhecida como casa de adoração. Como uma casa onde ali adora e a família busca ao Senhor. E essa noite nós temos o privilégio de transformar o nosso lar nesse centro de adoração. É por isso que, independente do que aconteça, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, nós precisamos manter os nossos olhos, o nosso coração e a nossa esperança no alto. Porque tenha plena convicção, é de lá, de onde vem o nosso socorro. Sendo assim, eu gostaria que você, agora, pudesse entrar no mesmo espírito, ter o mesmo entendimento, para que a sua casa agora, ela possa ser a igreja do Senhor. Porque a igreja, que somos nós, está reunida. Você vai esquecer celular, mensagens, Instagram, qualquer coisa, para que a sua mente e o seu coração estejam guardados em Cristo Jesus, aqui, nesse momento de adoração, nesse tempo onde nós estamos cultuando a Deus, ao Senhor. Convido você ainda a abrir a sua Bíblia agora no Salmo de número 108. Salmo de Davi, número 108, onde diz assim: firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem, lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, e meu é também Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeites, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Tenha essa plena convicção. Em Deus, o povo de Deus viverá proezas, porque Deus habita no meio do seu povo. E Ele está dizendo que a sua fidelidade, a fidelidade dEle, está acima dos céus. Que a misericórdia dEle, ela está além. Porque Deus é esse Deus que se responsabiliza pelas nossas vidas. Meus irmãos, eu quero convidar você, nesse momento,
a juntos orarmos, a juntos buscarmos ao Senhor, fazendo realmente da nossa sala ou do quarto, não sei onde você está assistindo, ali o templo de adoração. Pai, é nessa certeza que nós aqui estamos reunidos. Apesar, Senhor Deus, de estarmos em nossas casas no dia de hoje, Deus, o Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus que conduz a igreja, que habita no meio da igreja, que vive em nós, Senhor Deus, é o mesmo. E nós somos gratos, Senhor Deus, porque independente de onde estamos, Senhor Deus, ali está a Tua presença. Porque o Senhor, ó Pai, fez uma aliança conosco, dizendo, Senhor Deus, que se responsabilizaria pela nossa vida e que estaria conosco todos os dias. É por isso, Senhor Deus, que nós estamos aqui, Senhor, com o coração alegres para Te servir. Deus, eu sei que esses últimos dias, Senhor Deus, foram dias difíceis, principalmente, Senhor Deus, para irmãos onde tiveram as suas casas atingidas. E, Deus, eu peço para que a Tua bênção, ela possa estar, Senhor Deus, sobre esses lugares, sobre essas vidas que foram afetadas, Senhor Deus, com as chuvas aqui na nossa cidade. Deus, eu te peço da mesma forma uma bênção também, ó Pai, pela nossa igreja que também foi afetada aqui, Senhor Deus, por essas chuvas. Tantas outras congregações, tantas outras igrejas, tantos outros lugares, tantas outras famílias, Senhor Deus, que ali foram atingidas. E nós estamos aqui juntos clamando e intercedendo, ó Pai, por aqueles que perderam tudo, por aqueles que perderam pessoas amadas. Que o Senhor possa trazer o consolo, ó Pai. Que o Senhor possa estar à frente de todos esses eventos, Senhor Deus. E assim como o salmista, ele aqui ora, assim como o salmista, ele expõe o que está dentro do coração. Ele diz que firme está o meu coração, ó Deus. E é por isso, Senhor Deus, que nessa firmeza em saber que o Senhor está à frente e acima de tudo, Senhor Deus, é que nós temos condições de cantar, de entoar louvores de toda a nossa alma, Senhor Deus. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, recebe, Senhor Deus, o nosso culto, porque nós estamos aqui cultuando ao grande Eu Sou. Nós estamos aqui, Senhor Deus, prestando culto àquele que é único, digno de receber adoração e louvor. Fica, Senhor Deus, em nosso meio. Que o Senhor possa transformar os nossos corações. Que o Senhor possa exercer misericórdia, Senhor Deus, perdoando também os nossos pecados, ó Pai. Por todas as vezes que o nosso coração caído, ele quis se rebelar contra o Senhor. Por todas as vezes, Senhor Deus, que nós atentamos contra a Tua santidade. Tem misericórdia, Senhor Deus. Sonda, Senhor Deus, e existindo arrependimento, que o Senhor possa lançar fora todo este mal, ó Pai. Transformar o nosso coração, transformar, Senhor Deus, as nossas percepções. Nos ajuda, porque nós precisamos do Senhor. E é assim que nós oramos, pedimos, clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. E agora todos juntos nós vamos adorar ao Senhor, dizendo que Ele é grande e que a Sua misericórdia dura para todo sempre. Deus abençoe. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai todas as terras. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação.
ao Senhor que é digno. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vozes, louvem ao Senhor de todo o coração. Glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E louvamos o nome do Senhor por seu amor, o seu amor derramado na cruz, o seu amor que é um imenso amor, um amor perfeito. O amor que nos salvou, que nos tirou da perdição. É o amor que nos provê, mesmo sem merecermos. Mas olhamos para a cruz e lembramos do sacrifício do nosso Senhor. E assim que sejamos quebrantados a cada dia por esse sacrifício, por esse amor de Deus por nós. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
lá no Salmo 96, versículos 7 até o 9, diz o seguinte: Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. E chegou o momento de nós também adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, reconhecendo que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E que nós possamos fazer isso com o coração, reconhecendo a grandeza do nosso Deus, que o nosso mover, o nosso existir é por ele, é por causa dele, é pela vontade dele. E assim nós podemos adorá-lo também nesse momento fazendo isso. Só reforçando que também nesse momento podem ser transferidas as ofertas, né, na nossa conta corrente, que a chave é o nosso CNPJ, né, tá no QR Code. E só lembrando que se a oferta for destinada para a reforma, o final 88. É isso? É, final 88. Certo? E que possamos fazer isso com alegria de coração, reconhecendo a grandeza do nosso Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas
Meus irmãos, é muito importante que você possa estar acompanhando a nossa programação, os nossos eventos, tudo através das nossas redes sociais. Todas elas, seja o Instagram, enfim, está aparecendo aqui embaixo. Você pode acessar, você pode se informar, você pode compartilhar. Da mesma forma que esse vídeo, que você pode estar encaminhando para outras pessoas, que você pode estar curtindo, que a mensagem, a palavra de Deus, ela realmente possa ser propagada no meio do povo dele e para todos aqueles, né, que necessitam ouvir a boa nova trazida pelo Evangelho. E a gente, dentro desse contexto de ouvir as boas novas do Evangelho, é isso que traz a força para a gente continuar, né? Diante desses desafios dos últimos dias, a instabilidade de hoje saber se teríamos ou não condição de ter um culto presencial na nossa igreja, a gente passa por esses momentos que desafiam a nossa certeza. Porque isso nos leva a esses momentos a um ponto crucial. E esse ponto crucial é justamente o de nós aceitarmos que nós não temos o controle, que nós não temos o domínio sobre as coisas como nós achamos que temos. E com isso, a gente consegue detectar ainda uma outra certeza. A certeza de que a nossa vida, ela não é fácil. Ontem, nós tivemos um momento de oração online e, da mesma forma, compartilhando nos grupos de WhatsApp, eu disse que a nossa vida, ela não é fácil. Eu disse que quem foi que disse que a nossa jornada, ela seria em meio a facilidades? As chuvas, né, dos últimos dias, eles trouxeram esse horror de ter casa alagada, de bens sendo perecíveis, de familiares, amigos, né, sofrendo com isso daí, inclusive perdendo vidas. Mas, mesmo quando nós estamos dentro das nossas casas, sãos e salvos, quantas outras áreas da nossa vida não estão desabando? Não estão sendo tomadas, alagadas por um mar de incertezas? Quem foi que disse que a jornada seria fácil? Não se enganem. Nunca foi prometido que seria um mar de rosas, uma calmaria. Nem mesmo o Senhor Jesus. Ele já, desde lá atrás, ele nos alertou. Ele já falou que no mundo nós iríamos passar por dificuldades, no mundo nós iríamos passar por aflições, no mundo nós iríamos passar por maldades. Mas ele disse que nós precisamos ter bom ânimo. Ele disse que nós precisamos ter a nossa convicção firmada nele, de que ele estaria conosco todos os dias de nossa vida. E é por isso, é nessa certeza que deve estar fundamentada a nossa fé. É nessa certeza que precisa estar fundamentada toda a nossa convicção. A jornada, ela não é fácil, mas também não é impossível. E esse entendimento que nós temos, ele não é fruto do nada. Ele não é fruto do acaso. Muito pelo contrário, ele é fruto de algo que é construído. Ele é fruto de um entendimento que ele vem sendo conquistado todos os dias, é de dificuldade em dificuldade, para que a gente possa contemplar a vitória sobre a vitória. É a gente olhar para a situação e não a gente dizer assim, mas meu Deus, muito pelo contrário, é tirar de dentro do nosso coração, tirar do âmago de nossa existência um brado dizendo, meu Deus. Essa é a convicção que nós precisamos. Porque o sofrimento, ele faz parte do nosso caminhar. Tanto é que Timothy Keller, ele escreveu um livro, que o título desse livro é Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. E um trecho desse livro, ele diz assim,
Eu vou ler para vocês. No entanto, as estatísticas enganam. Na verdade, essas calamidades históricas não alteram, de fato, as proporções do sofrimento. Dezenas de milhares de pessoas morrem todos os dias em tragédias inesperadas e centenas de milhares são esmagadas pela tristeza e pelo choque. Mas a maioria das tragédias não chega aos noticiários, porque a dor e as aflições, elas são normais neste mundo. Shakespeare captou a essência disso tudo ao escrever: a cada nova manhã, novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. E nesse mesmo sentido, o escritor Ernest Becker, ele disparou, dizendo que o perigo de negarmos as mazelas da vida e o caráter aleatório do sofrimento é um grande risco, pois quando ouvimos sobre uma tragédia, um profundo mecanismo psicológico de defesa entra em ação. E nós dizemos a nós mesmos que essas tragédias acontecem com os outros. Essas tragédias acontecem com gente pobre ou desprevenida. Ou nos convencemos de que se elegermos os políticos certos e endireitarmos o sistema social, nada assim se repetirá. Contudo, Becker acreditava que esse tipo de raciocínio não leva a vida a sério, ou não admite o contexto da verdade em que se vive. A perda de pessoas amadas, as doenças debilitantes e fatais, a traição pessoal, as reviravoltas financeiras e os fracassos morais, todas essas coisas um dia atingirão você se você tiver uma longevidade normal. Timothy Keller continua dizendo ainda que ninguém está imune. Assim, não importam as nossas preocupações, não importam os nossos esforços em ter uma vida boa, nem o quanto nós empenhamos para sermos bem-sucedidos na nossa profissão, porque inevitavelmente algo acontecerá. A vida, ela é difícil. A vida, ela é trágica. E é muito difícil ouvir essas palavras. É muito difícil a gente saber que elas são verdadeiras. E é por isso que os desafios, eles acontecem. É por isso que esses momentos de dificuldades, eles nos assolam, para que nós possamos entender, de uma vez por todas, que nós não pertencemos a esse mundo. Que aqui nós somos peregrinos, e aqui nós estamos trilhando um caminho de aperfeiçoamento, nós estamos nos capacitando, nós estamos nos fortalecendo, nós estamos nos santificando nessa jornada à Nova Jerusalém. Nós precisamos entender que o nosso coração não deve estar fincado nessas coisas aqui. Nós precisamos ter a verdadeira percepção que vem do alto. Nós precisamos ter a verdadeira percepção das coisas, de como elas realmente são. E sabe por que é que nós não somos consumidos? Porque a misericórdia do Senhor, ela é renovada a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E é por isso que com essa demonstração de compaixão, com essa demonstração de fidelidade, é que a gente tem agora a possibilidade de lermos juntos o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52, onde nós encontramos o Deus homem ali, concluindo, realizando o seu ministério, que é de trazer o reino de Deus para esta terra. Então, Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52, diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele começou a gritar:
Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou: o que você quer que eu faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver, e foi seguindo Jesus estrada fora. Vamos orar? Ó Pai, na Tua presença, que nós pedimos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito ele possa estar, Senhor Deus, nesse momento trazendo o pleno entendimento, Senhor Deus, dessas palavras, que possa, Senhor Deus, estar aplicando em nosso coração, que nós, Senhor Deus, possamos reconhecer a grandiosidade do Teu agir em nossas vidas. É assim, ó Pai, que eu peço para que o Senhor abra o nosso discernimento e nos dê, Senhor Deus, olhos espirituais. Em nome do Teu Filho Jesus é que clamamos. Amém. Amém. Nós estamos em meio a uma série chamada O Extraordinário. E é extraordinário a gente, domingo após domingo, contemplar alguns pilares de verdade que o Senhor ele revela para nós. Nós já vimos, por exemplo, que em Adão nós fomos condenados ao pecado. Em Adão nós estávamos vivendo o reino da morte, onde o pecado, a tirania do pecado tinha domínio, poder sobre as nossas vidas. Mas em Cristo, através da sua obediência, nós fomos transportados para o reino de Deus, porque em Cristo nós fomos justificados. Depois nós vimos a necessidade de construir a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha. Porque quando vem a chuva forte, quando vem a tempestade, quando vem esses ventos oscilantes, quando vem terremoto ou qualquer outra adversidade, aquele que constrói a sua casa, aquele que mantém a sua vida sobre a rocha, esse é que tem a possibilidade de realmente passar por tudo isso com menos impacto do que aquele que constrói a sua verdade sobre a areia. No domingo passado nós vimos a necessidade de vivermos uma família de forma extraordinária. Ou seja, o que Deus está querendo trazer para nós é que nós precisamos viver uma vida extraordinária aos seus olhos. Porque nós fomos alcançados por algo grandioso, por algo extraordinário, por algo escandaloso, que é a salvação. E a salvação é algo tão grande, a salvação é algo tão extraordinário, que ela implantou em nós uma alegria. A alegria, e aí a gente precisa entender que a alegria é diferente de felicidade. Porque a alegria, ela é uma convicção, a alegria é uma certeza, a alegria é um entendimento. Enquanto a felicidade, ele é um sentimento, ele é um estado que logo vai passar. Nós temos momentos felizes, mas a alegria deve ser algo permanente em nosso meio. E com isso a gente já de cara tem uma reflexão sobre o que como é que nós estamos conduzindo a nossa vida. Se é baseado em uma felicidade, se é baseado naquilo que nós sentimos, ou se é baseado naquilo que nós acreditamos, que nós cremos, na convicção que ela é formada e forjada em nosso ser.
A alegria, ela nos traz a convicção de que a presença de Deus, ela é contínua e atuante em todas as situações que nós nos encontramos. Sejam elas situações boas, sejam elas situações más, sejam elas situações alegres ou tristes. Porque Ele é a razão de tudo. Ele é a causa, Ele é a consequência. Ele é o início, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. É por isso que Ele tem condições de dizer, preste atenção, me busquem em primeiro lugar, porque eu sei do que é que você precisa. E todas as coisas, elas serão acrescentadas. Afinal de contas, eu sou o seu pastor. E de nada você sentirá falta. E isso é grandioso, porque todo esse mover é fruto de uma aliança. Todo esse mover é fruto de algo extraordinário que o Senhor, Ele fez por nós, dizendo que Ele seria o nosso mantenedor. E isso é tão sério, e isso é tão grande, que para cumprir a sua tarefa, para cumprir a sua parte nesse pacto que foi estabelecido por Deus, Ele toma a forma de gente para morrer em nosso lugar. Deus, ele toma forma de gente, e a gente precisa entender o que é a grandiosidade disso, para que ele pudesse beber o cálice da ira de Deus, em prol de beber um cálice da ira de Deus, por algo que ele não fez, por algo que ele não participou, que estava destinada a um povo que não obedecia a Deus. Afinal de contas, por um ato de obediência, muitos foram justificados. É por isso que a gente precisa parar um pouco e refletir. O que é que você espera de Deus? Entenda esta pergunta. O que você espera de Deus? Por que é que você se denomina cristão? É para você conseguir? É para você ter coisas? É para melhorar a sua vida? O que é que você espera de Deus? É para você não sentir mais dor? É para você ser feliz? É para contemplar a cura de outro? É para você ser melhor? É para você restaurar o seu casamento? O texto que nós lemos, o texto de Marcos, ele nos apresenta a história de um homem. Um homem que ele estava tentando sobreviver em meio a um mundo de injustiça. Um homem que ele dependia dos outros para todas as coisas. Porque, além de ser mendigo, ele também era cego. Um homem que, assim como nós, era cheio de necessidades. Que os outros, ou que as outras coisas, elas não conseguiam suprir. Mas esse homem, quando teve uma chance, esse homem, quando teve a sua oportunidade, diante de Deus, diante do Senhor, ele não desperdiçou. Ele gritou, ele chamou, ele não se deixou calar. Ele confiou que Deus, que estava ali diante dele, era aquela pessoa que realmente iria resolver não o seu status social, mas era aquela pessoa que iria lhe dar um sentido, uma razão para poder viver. Meu irmão, o que é que você espera de Deus? Quem Deus é para você? Esse texto de Marcos, ele nos conecta, ele nos aproxima com esse homem, com Bartimeu. Porque ele era uma pessoa que estava tentando resolver a sua situação.
É uma pessoa que estava tentando viver diante das suas dificuldades. E a dificuldade de Bartimeu é porque ele era cego, é porque ele era mendigo. Para você, pode ser que a sua dificuldade hoje seja uma crise financeira, uma crise econômica, seja desavença familiar, ou com o filho, ou no casamento. Pode ser o luto, pode ser uma doença grave, pode ser um estilo de vida que deixa você apático, sem ânimo, sem vigor. Pode ser vício, pode ser o pecado que acaba minando a sua vida, tirando a sua vitalidade. Pode ser várias coisas, podem ser várias coisas. A questão é que todos nós temos problemas, situações para gerenciar. Quem disse que seria fácil? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Não existe situação difícil que não possa piorar. Lembra de Agar? Agar, ela foi abandonada pelo pai do seu filho. Ela foi abandonada por Abraão. E não apenas abandonada, ela foi mandada embora, sozinha, com a criança para sustentar. E quando a gente lê as Escrituras, a gente vê que Abraão, ele era um homem rico, cheio de posses, bens, servos. E quando ele manda Agar embora, ele manda com alguns pães e uma vasilha de couro com água. Ela fica tão desnorteada que ela fica rodando o deserto de Berseba. E quando aquela água, aquela vasilha de couro com água chega ao fim, ela, chorando, deixa o seu filho debaixo de um arbusto e ela vai para longe, porque ela dizia assim: eu não posso ver o menino morrer. Eles haviam chegado ao fundo do poço. E nesses momentos, tudo o que nós precisamos é do olhar do Senhor. Tudo que nós precisamos é entender a necessidade de manter a regularidade de uma vida com Deus. São diversas as situações que nos desafiam. São diversas as situações que nos fazem viver a prova. É como é que você se comporta em cada uma delas. Pedro, ele, na primeira carta, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. Vou ler de novo. Não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, porque este fogo está destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pedro, ele nos adverte que nós não devemos estranhar o fogo, a prova que surge em nossas vidas. E com isso a gente consegue entender que, inevitavelmente, ele vai aparecer. A gente não sabe. E é por isso que nós precisamos estar preparados. Onde você tem construído a sua casa? A cidade de Jericó, ela ficava no meio do caminho para aquelas pessoas que estavam peregrinando rumo a Jerusalém. Ou seja, quando o povo ia à Cidade Santa, eles muitos precisavam passar pela cidade de Jericó. E com isso, homens, bons ou maus, cruzavam todos os dias o caminho de Bartimeu, a todo momento. Mas ninguém realmente se importava. E eu vou dizer uma coisa a você: dar esmolas não é se importar com o outro. Se importar com o outro
é quando a gente é querer mudar a vida da pessoa. E como cristãos que devem seguir os passos do nosso mestre Jesus, os discípulos, Pedro e João, por exemplo, eles tiveram uma situação parecida com essa. Eles estavam indo adorar no templo, isso está lá registrado no livro de Atos. Eles iam adorar no templo e quando eles cruzaram o caminho com um homem coxo de nascença que mendigava. E naquela cruzada de olhos, o homem achava que iria receber esmola dos dois. E o que Pedro fala para ele é: eu não tenho nem ouro, eu não tenho nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, que é Jesus Cristo. Meu irmão, o que é que nós temos para dar? O que é que nós temos para alimentar os outros e até nós mesmos em meio a essas situações, a esses momentos? A mudança de vida, ela não necessariamente está atrelada a conquistas materiais, sabe? A uma vida sem frustrações, a uma vida sem dificuldades. Mas nós precisamos entender que mudança de vida é ter a presença de Cristo em todas as situações. E isso é o que nos traz a alegria. Bartimeu, ele sabia quem era Cristo. Ele já tinha ouvido falar dos milagres realizados por Jesus. Ele tinha fé que somente Cristo é aquele que poderia consertar a sua vida. E sabe o que é que Bartimeu faz? Ele quer Deus. Ele quer a presença de Cristo. Ele quer ter um encontro com Cristo. E é por isso que ele grita, é por isso que ele chama. E as pessoas em sua volta, elas tentam abafar, elas tentam calar, elas ficam criticando. E quantas vezes a gente já não passou, ou a gente já não ouviu esse tipo de situação? Deixa de ser radical. Não precisa de tanto. Agora só está querendo ser o santo. Todo puritano. Pessoas tóxicas que dizem que todo o seu esforço ela não levará a canto nenhum. Conversas que têm muitas vezes por objetivo de nos afastar do verdadeiro propósito. Sabe quem é que está nos cercando? Com quem é que a gente está se relacionando? A gente precisa parar e fazer essas avaliações. Bartimeu era um homem que ele estava sentado à beira do caminho. E ali ele estava, como qualquer outro dia que ele já teve, esperando o auxílio. E a expectativa dele é que quanto mais pessoas passassem ali pelo caminho, mais oportunidade ele tinha de estar recebendo as esmolas. E é isso que as pessoas fazem. Elas dão esmolas. Mas quando ele escuta que é Jesus que está passando, ele não quer perder essa oportunidade. Ele não quer que ninguém, ele não quer que nada possa estar atrapalhando o seu caminho, porque ele sabe que Cristo tem aquilo que ele necessita. E essa convicção que existem coisas que só o Senhor pode nos dar, que só o Senhor pode fazer, é resultado de uma fé, é resultado de convicção. E Jesus diz isso, a sua fé foi que lhe salvou. E quando Jesus ele passa na sua vida, meu irmão, tenha certeza, é o momento de mudar a sua vida para todo sempre. E isso é fantástico, isso é extraordinário. E nós não podemos nos conformar com esmolas, nós não podemos conformar com migalhas que caem da mesa. Porque o que Deus ele tem preparado para nós é para que nós sejamos participantes do reino de Deus. E essa oportunidade é a oportunidade que nos faz encontrar sentido para a nossa vida, encontrar propósito, é a gente ter a reconciliação com Deus, é a gente entrar na aliança com o próprio Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos injustos. E Jesus, como o Filho unigênito do Pai, ou seja, Jesus como sendo o único Filho de Deus, em meio à sua misericórdia, ele divide essa filiação conosco e é por isso que nós temos condições de orar, dizendo Pai Nosso.
Isso é o que Cristo, quando cruza o nosso caminho, Ele nos proporciona. Nós precisamos entender e ter a motivação certa para seguir. Bartimeu, ele trocou a esmola pela misericórdia. É isso que ele estava clamando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Bartimeu, ele pede a Jesus o que somente Jesus poderia dar. Não é o que o dinheiro consegue, não é o que o status consegue, não é o que os outros conseguem, não é o que o planejamento, o que o estudo consegue. É tão fantástico a palavra de Deus que no Salmo 51, Davi, ele diz assim, na parte final, ele diz assim: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza um coração quebrantado. E é por isso que Jesus para e manda chamar esse homem. É muito interessante porque as pessoas que estão junto desse cego, eles, quando Jesus chama, eles olham para aquele cego e dizem assim: coragem, ele o está chamando. E é muito interessante porque Bartimeu, ele já demonstrou ter coragem. Ele estava gritando, ele não estava preso à sua condição, ele não estava preso às pessoas próximas, ao que a multidão estava falando, ele já teve coragem. Só que agora ele precisa de coragem para seguir. Não basta apenas ter boas intenções. Nós precisamos ter coragem para fazer aquilo que é preciso. Nós precisamos ter coragem para fazer aquilo que é realmente necessário. Caso contrário, nós vamos continuar sendo mero fogo de palha. Sabe aquele menino que é levado por qualquer conversa? Aquele que se molda, que muda conforme as pessoas, conforme a situação que está? Inconstante. Bartimeu, ele teve coragem. Tanto que existe um detalhe que é trazido apenas aqui no Evangelho de Marcos, que ele diz que quando as pessoas dizem que Jesus está chamando, ele dá um pulo, ele dá um salto, mas ele joga para o lado, ele joga para longe a sua capa. E se encontrar com o Senhor Jesus, ele precisava deixar aquela capa de lado, porque aquela capa é o que determinava quem ele era. Aquela capa era tudo que ele tinha e tudo aquilo que podia estar simplesmente o acompanhando. E naquele momento, Bartimeu, ele sabia que nada poderia o acompanhar. Era necessário deixar tudo de lado para que ele pudesse realmente ter o encontro com Jesus. E isso é fé. O escritor dos Hebreus, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fato que os olhos não podem ver. E provavelmente aquela capa era tudo o que Bartimeu tinha, porque ela servia de cobertor nas noites frias, ela servia de um abrigo no sol quente do dia, e ele era um mendigo. E quanto custava uma capa para um mendigo? Provavelmente tudo.
Mas quando ele solta aquela capa, ele abandona a sua situação, ele abandona o seu passado. Da mesma forma que nós precisamos deixar as nossas capas, as capas de aparências, para que nós possamos realmente seguir a Jesus, abandonando o nosso passado para viver, experimentar uma nova vida. Quando eu quero que Jesus ele tenha misericórdia de mim, eu vou ter que pegar a minha capa, que era minha, que era o meu abrigo, que era a minha certeza, e eu vou ter que jogar ela para fora. E é por isso que tem alguns lugares que hoje talvez não me caiba mais. Existem algumas conversas que hoje não devem fazer parte mais da minha vida. Existem algumas roupas, existem alguns amigos, existem algumas coisas que a gente acessava e via na internet, que hoje não cabe àquela pessoa que quer ter a sua vida completamente mudada por Jesus. Esse é o entendimento de Paulo quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que se alguém está em Cristo, essa pessoa é nova criatura. Logo, as coisas antigas, elas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Capas velhas não servem para pessoas que foram restauradas pelo Senhor. E Bartimeu, ele deixa a sua capa, não porque ele tinha a expectativa de que Jesus possa dar uma capa nova. A expectativa dele é que Jesus possa fazer o novo em sua vida. Bartimeu, ele sabia que Jesus era o único que poderia dar aquilo que ele realmente necessitava. E o interessante é que Jesus, quando olha para Bartimeu, pergunta o que é que ele queria. E para uma pessoa cega, nada mais óbvio do que voltar a enxergar. Só que se a gente parar para analisar direitinho, talvez isso não seja tão óbvio assim. Porque muitas vezes a gente não consegue achar respostas às questões que nos são propostas. Muitas vezes a gente não consegue ter entendimento do que é que realmente nós necessitamos, do que é que realmente nós precisamos. E quando nós estamos desnorteados e confusos por coisas que não entendemos nesse mundo, por situações de dificuldades, nós não devemos buscar respostas específicas para situações específicas. E sim, o que nós devemos é conhecer mais a Deus, buscar a Deus e buscar viver a sua santidade, a sua justiça e a sua misericórdia. Jesus, ele demonstra com essa pergunta e, consequentemente, a resposta certa que Bartimeu ele poderia dar, que só ele é que pode dar ao homem o que o homem realmente necessita. E que outras pessoas, elas não podem dar aquilo que existe a carência dentro de nós. Aquilo que necessita dentro do nosso ser. Jesus, ele expõe essa impotência do homem para mudar a sua vida. E nós não estamos aqui diante de uma questão de ter coisas, de se satisfazer com coisas. Nós estamos falando aqui de uma mudança de vida que só Jesus pode realizar. O que Bartimeu pede é o que a maioria de nós precisa: enxergar, ter os olhos abertos. Bartimeu era um homem que sabia que precisava sobreviver às dificuldades da sua vida, mas nenhum obstáculo o impediu de desejar ter um encontro com o Senhor. Para a gente finalizar, a gente precisa entender que qual é a situação que você se encontra hoje. E essa situação, ela pode mudar, seja para melhor ou seja para pior. Mas independente de qualquer coisa,
O que você precisa é todos os dias ter um encontro com Jesus. Nós precisamos ter um posicionamento parecido com a de Bartimeu, que era um cego que estava à beira do caminho, com a sua capa velha, suja, inerte, dependendo que os outros fizessem alguma coisa por ele. Mas aí, quando Jesus passa pela minha vida, tudo mudou. A minha vida agora ganhou sentido. A minha vida agora ganha propósito para viver. Não é porque agora eu posso trabalhar, agora eu posso casar, agora eu tenho condições de sustentar a minha família. Porque isso é graça. Não é por isso que Jesus veio. Mas ele veio para nos dar a alegria da salvação. E é por isso que eu vou segui-lo estrada fora. Nós precisamos ter essa consciência de que Jesus ele pode mudar, de fato, a sua vida. Que Jesus pode mudar, de fato, a sua história. E o grande desafio é que nós não devemos ser meros espectadores, meros ouvintes, mas praticantes dessa verdade. Nós precisamos mudar a nossa postura para viver o extraordinário de Deus. Amém. Vamos orar, clamar ao Senhor, para que nós tenhamos condições de viver esse extraordinário. Logo depois vou impetrar a bênção e depois ainda tem louvor. O culto só termina quando acaba. Então, vamos orar ao Senhor agora, buscar e pedir. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei quais são as dificuldades, quais são os problemas que você está vivendo. Sejam situações externas que as pessoas conhecem, sejam lutas e conflitos internos. O que nós precisamos é entregar ao Senhor. Depositar diante dele todos esses momentos, clamando, gritando e confiando que ele é o único que pode trazer resolução, que é o único que pode trazer satisfação, que é o único que pode trazer a certeza de que a nossa vida é vivida diante dele. É por isso, Senhor, que nesse momento nós entregamos mais uma vez, Senhor Deus, as nossas vidas diante de Ti, clamando, ó Pai, para que a Tua presença ela possa ser abundante em nosso meio. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor conhece o nosso deitar, que o Senhor conhece o nosso levantar, que não existe lugar, Senhor Deus, que nós possamos ir, que esteja longe, distante dos Teus olhos. É por isso, Senhor Deus, que nós agora confessamos que somos incapazes de resolver os conflitos da nossa vida, os conflitos de nossa alma, que situações, ó Pai, que estão aquém de nós. Só o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, só o Senhor, que é o mantenedor de todas as coisas, é que pode, Senhor Deus, pôr fim a essas situações. Deus, seja problema financeiro, seja problema de família, seja problema de saúde, seja problemas diversos, Deus, o Senhor sabe de tudo. Seja o pecado, Senhor Deus, que tantas vezes nos assola, que tantas vezes quer, Senhor Deus, nos aprisionar. Deus, não deixa, Senhor Deus, que o nosso coração seja levado, Senhor Deus, para conduzir a nossa vida. Não deixa, Senhor Deus, que as nossas convicções, elas queiram, Senhor Deus, ditar o nosso estilo de vida. Não foi para isso, ó Pai, que o Senhor se entregou naquela cruz, ó Pai. O Senhor veio para que nós pudéssemos vencer a tirania do pecado, para que nós pudéssemos ter uma vida reconstruída diante do Senhor, para que nós pudéssemos agora achar graça diante de Ti. Fomos justificados, ó Pai.
que nós possamos nos comportar como pessoas novas, criaturas novas, vasos novos, Senhor Deus. E não aquelas pessoas que ficam visitando o passado, não aquelas pessoas, Senhor Deus, que ficam visitando e ressuscitando pecados que milagrosamente foram esquecidos por Ti, ó Deus. Nos dá, Senhor Deus, a força necessária, Senhor Deus, para sermos essa nova criatura. Para assim, Senhor Deus, como Bartimeu, não ficar preso a circunstâncias, não ficar preso a pessoas, mas antes, Senhor Deus, crescermos diante de Ti. Antes, Senhor Deus, gritarmos, Senhor Deus, a plenos pulmões, que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor e que o nosso coração ele esteja no lugar certo, no lugar devido. Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos ter uma vida completamente transformada e moldada pelo Senhor. Não deixa, Senhor Deus, que qualquer tipo de amarra possa nos impedir, Senhor Deus, de viver o extraordinário em nossas vidas. Nós fomos chamados, Senhor Deus, para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós fomos chamados, Senhor Deus, para vivermos qualquer situação, porque nós aprendemos em Ti a confiarmos e a mantermos a nossa alegria, porque nós temos um Deus nos céus que nos dá a paz que excede todo e qualquer entendimento humano. Nós temos, Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus que repousa sobre a igreja. Nós temos o sacrifício de Cristo que nos eleva à condição de filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor já fez por nós. E isso é o que deve estar no nosso coração. A certeza de que em Cristo nós somos um e que nada poderá nos separar deste amor. Fica conosco, é o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor e a misericórdia do Deus Eterno Pai, que o consolo, o guiar do Espírito Santo repousem sobre todos nós, sobre a igreja do Senhor, todos os dias, até a volta do Senhor Jesus. E meu irmão, Ele voltará. Deus abençoe, boa semana e vamos louvar ao Senhor. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está, na tempestade tenho paz, que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim, firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como um cordeiro se entregar, mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós, na rude cruz onde morreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar, posso em Cristo livre estar. A morte eu não temo mais, é o poder de Deus em mim, o meu viver, o meu morrer, está no comando do meu Deus, ninguém vai mais me separar das suas mãos, do céu cuidar, virá levar-nos ao seu lar, só em Jesus firmado
estou.